Uma das perguntas mais comuns no consultório, uma vez que o paciente tem um diagnóstico de câncer, é: doutor, por que eu ainda não fiz um PET scan? Ou o que é um PET scan? Eu sou Leandro Gonçalves e começa mais um Igual Conecta. Hoje eu estou aqui com o Dr. Wemberton, médico nuclear. E, Wemberton, afinal de contas, o que é o PET scan? Bem, Leandro, o PET scan é um exame que junta dois equipamentos em uma máquina só, tá? Ele avalia tanto o formato das doenças, as dimensões das lesões relacionadas às doenças, assim como a função dos tumores. Ou seja, eu consigo ver, no caso de um paciente com câncer, a localização das lesões, o tamanho delas e se elas estão funcionando mais ou menos de acordo com o tratamento que está sendo utilizado. E todo paciente com câncer de mama precisa fazer PET scan? Não, nem todo paciente com câncer de mama precisa fazer PET. A principal utilidade do PET scan é avaliar a presença ou não de metástases. O que são metástases? É quando o câncer espalhou para outras regiões do corpo, para o esqueleto, para outras vísceras, para linfonodos, ou seja, quando saiu do local onde ele se originou, no caso da mama, e foi para outros locais. Essa é a principal indicação. E é reservado para os tumores mais avançados no diagnóstico ou quando você encontra lesões suspeitas em outros exames. Paciente que muitas vezes faz o exame de imagem convencional, né, tomografia, né, por exemplo, e aparecem lesões muito pequenas, né? Essas lesões, elas podem ser detectadas pelo PET ou às vezes elas não são vistas? Depende. O exame ele tem um limite, que é o tamanho das lesões que são avaliáveis por ele, né? Então, lesões muito, muito pequenas, em tese, nenhum exame de imagem consegue avaliá-las corretamente. Existe um limite de tamanho, né? Que você, em qualquer exame de imagem, vai poder conseguir avaliá-las de forma correta. Então, lesões muito pequenas, muitas das vezes, você precisa fazer o segmento evolutivo. Sim. Basicamente isso. É verificar se ela está estável ao longo do tempo, se ela está crescendo, se ela está regredindo. Isso já dá pistas da natureza delas. Né? Isso é muito importante, né? Porque às vezes pode dar a impressão de que o exame ele falhou, né? Ou que o exame ele não conseguiu, né? E que o exame ele tem um limite, né, de detecção. Isso é muito importante, né? Isso. Existe alguma contraindicação por PET scan? Qual o paciente que não pode fazer um PET scan? É assim, PET scan, por conta da radiação, somente mulheres que estejam grávidas é que não podem fazer nenhum exame com radiação, né? Então, pacientes que estejam em gestação, seja qual for a etapa da gestação, o exame está contraindicado. Agora, pacientes com outras questões, como insuficiência renal, como outras doenças, outras comorbidades, né? Elas podem fazer o PET, só que com algumas adaptações. Sim. Mas conseguimos fazer o exame também. Muitos pacientes têm medo de câncer. Muitas vezes falam: doutor, eu quero fazer um PET scan, porque eu acho que eu estou com câncer. Explica para a gente sobre o PET scan em pacientes sem diagnóstico de câncer. Certo. Essa indicação, ela não é adequada, tá? O PET, ele se destina a pacientes que já tenham o diagnóstico de câncer confirmado. Ou seja, o paciente, ele palpou uma lesão na mama, por exemplo, foi lá, fez a biópsia e confirmou que é um câncer. E se tiver indicação do oncologista, se for um estadiamento que tem indicação para isso, aí sim o PET vai estar indicado para saber se tem lesão em outros locais, né? Agora, o PET ele não substitui os exames básicos de triagem, ou seja, o paciente que tem suspeita de câncer de mama, ele tem que fazer uma mamografia, biópsia. O paciente que está na idade de pesquisar um câncer de intestino, ele tem que fazer uma colonoscopia. Ou seja, um paciente que está investigando câncer de útero, ele tem que fazer um exame preventivo. O PET ele não substitui os exames básicos, ele serve para estadiamento de cânceres já diagnosticados. A única exceção, Leandro, é quando você tem um nódulo pulmonar solitário e você quer saber se aquele nódulo ele é elegível para biópsia. É a única situação que a gente faz um PET scan sem ter a biópsia ainda. E todos os PETs são iguais? Para câncer de mama tem algum tipo de PET diferente? Como é que é isso? A grande maioria dos exames são feitos com glicose marcada, glicose radioativa. Por quê? Porque o câncer ele gosta de açúcar, né? Então a gente utiliza essa característica para poder fazer a investigação da extensão dos cânceres. Agora, existem casos selecionados que nós conseguimos usar outras medicações, como, por exemplo, tumores positivos para receptor de estrogênio, né?
você consegue fazer outros tipos de medicação, que são outros radiofármacos, para poder fazer um outro exame totalmente diferente, usando a mesma máquina. Ou seja, no PET é assim, o PET é um equipamento que não tem muitas modificações, mas cada medicação, cada radiofármaco que é dado ao paciente é um exame totalmente diferente. Então, nós temos essas possibilidades aí. Talvez esse mito, né, que existe de que o câncer é alimentado pelo açúcar, né, os mitos, em geral, eles surgem de uma meia-verdade, né? Então, assim, a gente sabe que a célula cancerígena, ela se alimenta de açúcar porque é uma célula que tem um metabolismo muito alto, né? Uhum. Mas isso, de forma alguma, significa que os pacientes com câncer têm que fazer restrição de açúcar, né? Isso não tem nada a ver uma coisa com isso é um mito, viu? Assim, o paciente que tem câncer, ele pode comer o que ele gosta, tomar o seu sorvete no final de semana, não tem nenhuma dificuldade com isso, tá? Isso é uma característica do câncer, mas fazer a privação do açúcar não faz exatamente sentido por isso. não faz sentido isso. Tá certo. Então a gente já está finalizando, né, aqui esse episódio. E você gostaria de deixar alguma mensagem sobre PET para as pessoas em geral? Sim, eu gostaria de falar que o exame, ele é um exame seguro. Eu costumo dizer que o exame de PET, ele é nosso aliado, ele é um amigo do paciente, é um amigo do médico, tá? E ele está aqui para nos ajudar. Então, a paciente e o paciente que precisarem fazer o seu exame, façam com tranquilidade. Estamos aqui para ajudar e vai ser uma experiência segura e produtiva e profícua para todos. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, então, a gente está finalizando aqui mais um episódio do Engol Connect. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, não esqueça de compartilhar.